Mudei um pouquinho que o Espírito direcionou um pouco diferente aqui. 2 Timóteo 4, 1. E que nós vamos ler aqui juntos. Segundo Coríntios 4, versículo 1 em diante. Está aí? Pode ser na ARA, pode ser no NVI. Falei o quê? 2 Timóteo, o que eu falei? Perdão. Irmãos, desculpa, eu estou lendo aqui e falei errado, perdão. 2 Timóteo 4, de 1 em diante. Ficou bonita a tela desse jeito, hein? Ficou bonito, esse branco do lado, né? Ei, lindão. Achou? Achou, aleluia. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar aos vivos e os mortos, por sua manifestação e pelo seu reino, eu o exorto solenemente. 2. Pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, como uma oferta diante de Deus. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a minha fé. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos os que amam a sua vinda. Aleluia. Pronto, vamos parar ali. 8. Paulo estava dizendo umas palavras para Timóteo, e era praticamente a última carta que ele estava escrevendo para o filho amado dele, filho na fé. E ele estava exortando que ele ficasse preparado para duas coisas. Para que enquanto ele continuasse aqui nessa terra, ele pregasse o evangelho, a tempo, a fora de tempo, e ele exortasse, corrigisse, fizesse a obra do Senhor, fosse um evangelista, não desanimasse, lutasse, apesar de que no final dos tempos, ele falou, muitas pessoas não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, eles procurarão pessoas da internet, parece até que ele está falando da internet aí, procurarão pessoas que falem a mesma coisa que eles querem ouvir, como se tivesse coceira no ouvido para ouvir as mesmas coisas que eles acreditam, não aquilo que está escrito na palavra. No final dos tempos não suportarão a sã doutrina, mas independente disso ele fala, Timóteo, fica firme, faz a tua obra, cumpre o seu chamado, faz tudo aquilo que eu já designei para você, quer dizer, que Deus designou para você, mas que eu também tenho animado você para fazer. Não desanime, ao contrário, faça a sua parte, porque eu já estou sendo preparado como uma oferta, quer dizer, eu estou indo embora. Ele estava percebendo que já estava chegando o final dele. E ele dizia, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Quantos podem dizer a mesma coisa? Já a coroa da justiça me está guardada. Levante a mão aí. Você que crê que vai morar no céu com ele.
Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus. Irmãos, hoje aqui a nossa palavra dessa manhã é uma palavra muito simples, muito gostosa, de deixar o Espírito de Deus moldar você, orientar você naquilo que você está fazendo. É tempo de olhar para si mesmo, para investigar, né, pastor Carlos? Do Isca, investigar, dar uma olhada no coração, dar aquela escaneada, fazer aquele ultrassom que às vezes que a gente vai lá fazer ecocardiograma, e aí faz o ultrassom vai no coração e fica ouvindo, e vê se está tudo bem com as artérias, com as veias. E hoje é hora de deixar o Espírito de Deus direcionar você e falar: filho, tem algumas coisas que eu preciso acertar, que você precisa acertar na sua vida, porque o final já está aí. A gente não planejava fazer um ofício fúnebre antes de chegar aqui na igreja, mas essa palavra já estava no meu coração, porque a vida passa rápido, irmãos. Os jovens hoje em dia não têm muita ideia disso, porque parece que não vai chegar muito para você. Mas daqui a pouquinho já passaram 10 anos, daqui a pouquinho já passaram 20 anos, e daqui a pouquinho já está chegando no final. Como foi a irmã Rosalina, que com 87 anos, hoje deu o último suspiro, ontem deu o último suspiro. Mas antes dela ir embora, Deus deu para ela uma visão. E ela falava como Jesus é lindo, como é lindo aqui. Eu vejo que Deus prepara a gente para esses momentos, quando Ele vai levar a gente embora. Ele fala assim: já estou te levando, já estou te mostrando onde você vai morrer, onde você vai morar. Morrer não, onde você vai morar eternamente. E a coisa mais importante para você e para mim, enquanto você está aqui nessa terra, irmão, é dar uma olhada no seu coração para ver o que está acontecendo de bom ou de ruim. Encontrei pessoas naquele ofício fúnebre que já estiveram aqui cantando conosco, já estiveram aqui adorando a Deus, mas que não estão firmes com Deus mais. Porque ouviram coceira no ouvido e foram atrás de coisas que, isso aqui não é muito inteligente. O que a Bíblia fala sobre isso não é tão inteligente, então eu vou andar na minha própria vontade, na minha própria, aquilo que eu acredito. Enquanto a Bíblia fala muito claramente, irmãos, que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. A palavra dele não muda, ele não muda com a modernidade. Não é porque estamos mais modernos, estamos mais aceitando muito mais coisas do que antes aceitávamos, que está certo. Não quer dizer que Deus se agrade com isso. Só quer dizer o seguinte: cuidado, irmão, para que nesse tempo você não perca a essência do verdadeiro evangelho e guarde realmente a sua fé. Lute pela sua fé. Lute para que você não seja mais um que esfrie, mais um que vai morar no inferno, depois de ter ouvido tanto falar do céu. Fala: mas pastora, você acha que ainda corro risco? Eu sinceramente creio uma coisa, sinceramente, irmãos. Se não fosse importante, Deus não tinha deixado ali em Apocalipse várias vezes. 7 vezes ele disse ali: ao que vencer, ao que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, esse vai sentar comigo no meu trono. Aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer, eu lhe darei uma pedrinha branca e um novo nome. Eu fiquei pensando, por que um novo nome, né? Uma nova identidade lá no céu. A identidade que você tinha aqui agora muito mais melhorada, muito mais otimizada, melhorada, para que você agora é cidadão do céu lá. Você ganha um passaporte diferente quando chega lá, em forma de pedra branca. Eu acho tão lindo esses detalhes de Deus, sabia? Por que uma pedrinha branca? E por que dizer que é uma pedra? E por que dizer que é um novo nome?
Ah, é que Deus é tão cheio de detalhes, irmãos. Por isso que eu gosto de ver os detalhes, gosto de ver as flores, as cores, as belezas desse mundo, porque foi Deus que fez tudo isso tão lindamente. E lá no céu, mais lindo ainda. E se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de morar nesse céu, que a Bíblia diz que existe. E você fala, mas eu estou aqui por causa disso, pastora, porque eu quero buscar o Senhor. Então, cuide de uma coisa só, querido. Assim como Paulo falava para Timóteo, olha filho, enquanto você está aqui, trabalhe, faça a obra, fale do meu nome, corrija, viva intensamente a minha palavra, porque eu já estou indo embora. E eu vivi intensamente, mas a minha hora está chegando. Mas eu completei a minha carreira. Eu fui até o fim. Eu combati o combate da fé. Eu lutei, eu falei, eu preguei, eu chorei, eu apanhei por causa do Evangelho. E hoje completei minha carreira. Completei o meu chamado, o meu propósito de Deus nessa terra e guardei a minha fé. A minha fé é verdadeira ainda. Nada pode comprar a sua fé, irmãos. Não tem igreja que fala melhor do que... Não estou comparando igreja com igreja, mas tem às vezes a gente fica procurando uma igreja que fale alguma coisa diferente. Olha, tudo está na palavra de Deus. Você tem que lê-la e tirar dali o seu sustento diário. E tirar de lá o fortalecimento diário para você. Assim como você está aqui hoje aqui tem uma mesa posta, que não é da Santa Ceia só, que é também uma mesa que Deus está preparando para você, preparou para você, para que você comesse, para que você viesse aqui, se alimentasse espiritualmente e logo mais fosse embora fortalecido no Senhor. Ele tem preparado tudo isso para que eu e você nos fortaleçamos durante esse tempo que estamos aqui nessa terra. E procuremos acertar o que está desviado no meu coração, no seu coração. É engraçado falar desviado, é que a gente começa a andar por um caminho, você começa a andar no reto aqui, ó, caminho reto. Mas de repente, não sei por que a gente vai torcendo para o lado de cá, ou torcendo para o lado de cá. Aí o Espírito Santo, que sempre está com você, vai falar uma palavra atrás de você. Esse é o caminho, ande por ele. Ele vai falar, arruma aí, filho. Vê se você acerta o que está precisando. Vamos ver esse versículo? Está escrito em Isaías 30. E alguma coisa, eu não peguei aqui. Ai, Jesus. Tem aí, Carlos? 30, 10. Versículo 10. Isaías 10, 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel. Não. Espera aí, ele vai achar para a gente aí. 21, não é 12, 21. Olha lá. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você sabe, amados, desculpa, pode voltar lá. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, ande por ele, não saia fora. Sabe quem é que fala atrás de você? O que fala dentro de você é o Espírito Santo. Ele vai falar: filho, eu te ajudo na sua fraqueza. Está errado esse caminho. Acerta esse caminho. E ele vai sempre fazer isso porque, como ele falou hoje aqui numa profecia, numa palavra profética. Eu dirijo os seus caminhos. Eu ponho o chão antes de você pôr o pé. Se você viver uma vida na dependência do Espírito Santo,
as coisas realmente vão acontecer de maravilhosas. E qual a diferença entre você e aquele que se desviou? É que você está atento à voz do Espírito Santo. Você tem que estar atento à voz do Espírito Santo, porque Ele fala, Ele é Deus que fala, Ele é Deus que repreende, Ele é Deus que ensina o caminho que nós devemos seguir. Ele fala, cuidado filho, esse caminho é caminho de morte. Quantos já ouviram Deus falar no seu coração quando você estava assim meio em dúvida? Levante a mão. Olha, levanta a mão, não tem medo. Deus fala mais com você do que você imagina. Deus fala. E você às vezes está quieto lá e de repente se escuta uma coisa e fala, tá certo. Às vezes você está errado, fazendo uma coisa errada e de repente o Espírito Santo fala, não é aqui para ficar. Nós fomos lá para Presidente Prudente semana passada e na nossa igreja que tem 7 anos lá em Presidente Prudente. E lá o Rodolfo estava me falando, o pastor Rodolfo, que ele se converteu assim, ouvindo Deus falar com ele. Ele entrou numa boate, ele nem conhecia Jesus, mas ele tinha gente que orava por ele. Aí ele entrou numa boate e estava lá dançando e tudo mais, e usando droga, e de repente Deus falou, esse não é o lugar que eu tenho para você. Aquele dia ele se converteu, irmão. Aquele dia ele saiu de lá, ouviu a voz de Deus e começou um processo, porque ele era viciado em droga e tudo mais. Aí ele foi um processo de cura. Hoje ele é pastor lá em Presidente Prudente, um mocinho como vocês, como nós. Como nós, porque não tem idade, né, para quem é. A carne fala que 70, 80. Mas o Espírito sempre está pronto. E é assim que o Espírito de Deus faz. Então eu gostaria que você fizesse uma coisa no seu coração hoje. Tem um versículo que fala, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum mau caminho. E se tiver algum mau caminho, Senhor, me corrige. Se eu estiver errado, onde eu estiver andando errado, me fala. E por favor, amados, vamos ser humildes para ouvir Deus falar. Só escuta aquele que é humilde, aquele que quer mudar. A gente às vezes é muito orgulhoso. Não, isso não é para mim. Isso não é que é comigo. Isso aqui é com o irmão do lado aí que só fala muito demais. Calado, irmão. Você não sabe de nada. Fica quietinho. Aprenda que você precisa ser humilde. Se o outro não é, o problema é dele com Deus. O seu é se acertar com o Pai. Se o seu irmão quer ou não quer, você quer. Se o outro irmão não quiser, você vai orar por ele, mas você não vai atrás dele, você vai orar por ele. Pode até ajudá-lo com palavras, se ele quiser, se ele ouvir. É muito importante, porque a sua vida é eterna. E terminei lá hoje o ofício fúnebre dizendo isso. Lembra que a sua vida é eterna, para o céu ou para o inferno. Por isso tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Fala, Deus, por favor, não me deixe, depois de tudo, de ficar firme com o Senhor, ainda perder minha salvação. Por favor, corrige meus maus caminhos, Senhor. Vamos ler o Salmo 139. Esses versículos do Salmo 139. Versículo 23 e 24. Você quer tocar uma música em tom menor? Obrigada. Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Guia-me pelo caminho eterno. Acerta a sua vida, irmão. Quem tiver pecado, para de pecar, em nome de Jesus. Pede força ao Espírito Santo que Ele te ajuda. Mas toma uma posição, eu não quero mais pecar, Senhor, não quero mais errar. Pornografia não é para mim, eu sou teu servo.
Adultério não é para mim, eu sou tua serva, Senhor. Senhor, eu não quero ficar mentindo, porque está cheio de gente que mente, pessoal, não está nem aí. É uma mentirinha branca. Que mentirinha branca, pessoal? Quem é o dono da mentira é Satanás. Nem branca, nem preta, nenhuma. Nem cinza, amarela. Que seja que for. Mentira não. Falta de caráter não. Porque quem mora em você tem um caráter maravilhoso, que é o Espírito Santo. Mentiroso não. Ai meu Deus, como é chato ver gente mentirosa. Fala uma coisa que não é bem uma mentira, é uma desculpa, que nunca assume o seu lugar. Nunca vai crescer essa pessoa. Essa pessoa precisa crescer e entender. Mentira não é para ela. Justificativa, só justificando os seus erros. A Bíblia fala que aquele que entende que pecou e se arrepende, esse alcançará misericórdia. Então nada de ficar se justificando. Ah, mas eu errei porque minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô. É você, irmão. É você e Deus. Não tem mais desculpa. Nós vamos dar nossa vida, nós vamos ter que resolver entre nós e Deus. Por mais que o Carlos me ame, eu amo o Carlos, eu não posso salvar o Carlos. Por mais que eu ame minha família, eu não posso salvar minha família. Por mais que eu ame os irmãos da igreja, eu não posso salvá-los. Mas quem pode salvar, quem pode se cuidar é você. Eu vou falar uma coisa só. Você está deixando passar muita coisa boa por causa da sua moleza, por causa do seu procrastinação, por causa da sua, eu não vou hoje, eu não quero buscar. Irmão, se na tempo de paz você não aguenta os problemas, imagina no tempo de luta. Se no tempo de paz que você está, você não tem fé para vir na igreja, que dirá no tempo de luta? Jeremias escreveu isso. Se no tempo de paz você está andando a cavalo com alguém, e no tempo de paz, eu não vou lembrar toda a história certa, mas se em tempo de paz você não sabe suportar os problemas, que dirá em tempos de guerra, quando realmente os problemas forem sérios. Então eu falo para você, se fortaleça no Senhor, se deixe fortalecer por Deus. Nada e ninguém é mais importante do que sua fé em Deus. O Deus vivo é o mais importante da sua vida. Não é o mais importante a sua esposa, o seu marido, o que ele fala. Eles são importantes para nós, mas não podemos, a sua alma, o seu espírito, você que vai dar conta a Deus. Se ele fica te enchendo, como agora há pouco o Toninho falou, eu, Carlinhos e meu pai pegávamos muito no pé da minha mãe, porque ela falava muito de igreja. No final ela ganhou todos eles para Jesus. E ela falou, nós criticávamos muito ela. Mas no final, ela que foi a mulher sábia e trouxe todos para Jesus. Então, filho, crítica você vai ouvir. Aguenta firme, guarde a sua fé. Guarde a sua fé, guarde a sua fé, guarde a sua fé, guarde a sua fé. Mas eu fico em casa porque eu não posso. Irmão, se encha de Deus, por favor, em casa, fora de casa, aqui dentro na igreja, onde for. Se encha do Pai. É bom fazer outras coisas. É bom andar de bicicleta, é bom fazer ginástica, é bom fazer um monte de coisa, mas é melhor buscar a Deus, porque é eterno. Faça as outras coisas, porque você tem que dar conta do seu corpo também. Mas um motivo da sua vida tem que ser aquele versículo que fala, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim. Como Cristo está vivendo em você, apertadinho aí dentro, você dando as ordens e Ele lá no cantinho, ou Ele é que dá a ordem e está sentado no trono do seu coração? Não, eu vou na igreja, mas bobo eu não sou. Se precisar ser bobo para ser de Jesus, eu quero ser bobo. Se precisar ser
louco para ser de Jesus, eu quero ser louco. Se tudo isso precisar fazer para a gente morar na vida eterna, eu quero ser. Sabe, irmão, você fica tão preocupado com esses irmãos que estão perto de você, com as pessoas que estão perto de você, o que eles acham de você, eles nunca vão poder te ajudar para ir para o céu. Então, cuidado com as coceiras que você está ouvindo, aquela coceira de ouvir, eu queria ouvir alguém que falasse igual a mim. Por isso, existem várias igrejas hoje em dia que tudo pode. Toma cuidado, irmão, de não se desviar da verdadeira palavra. Verdadeira palavra. Feche os seus olhinhos um minuto.